Vamos então à última parte deste capítulo, de preces. Vamos aqui à prece pelos obsediados. Prefácio. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade descrita, traduz-se na obstinação de um espírito em manifestar-se excluindo todos os outros. Então ele se manifesta ali junto ao médium psicógrafo, sendo só ele que quer escrever e principalmente enredando e levando o médium uma fascinação, o médium achando ali que é um espírito, que é aquilo que ele dá nomes, ele se coloca como coisas que ele não é e vai envolvendo o médium nisso. Nós já começamos nós lemos esse começo aqui no final da última parte, onde eu falei sobre a obsessão, e agora aqui falar um pouco sobre a questão da obsessão no médium. Então aí nós vamos ver aquele médium que está fascinado porque ele está subjugado, ainda não é subjugação, é fascinação. Ele está fascinado porque aquele obsessor faz com que ele acredite que ele está ali com um espírito elevado, que ele está ali com Maria Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, e o nome, vai dando nomes e nomes, E o médium, por ignorância, por falta de leitura, de estudo, de aprimoramento, ele vai se deixando enredar por essa obsessão, e aí nós vamos ver ele entrando nesse estado de fascinação, e se a coisa prossegue, ele acaba entrando no estado de subjugação, onde aquele obsessor passa a viver praticamente junto com aquele encarnado. Em consequência da inferioridade moral de seus habitantes, pululam maus espíritos ao redor da Terra. Aqui, infelizmente, é um planeta onde o mal domina, então é óbvio que se o mal domina, a maioria dos espíritos encarnados e desencarnados são tendenciosos para o mal. Então são poucos os espíritos encarnados aqui que estão já num bolsão de planeta de regeneração, já estão numa outra visão, já estão num outro caminho. São poucos. Nós vemos aqui, pela nossa pandemia, o quanto as pessoas estão, por se sentirem cansadas, porque acham que já estão muito tempo presas. Nós estamos aqui, hoje é 1º de dezembro de 2020, eles acham que estão no direito de sair, de ficar na praia, de ficar no bar, de ficar no restaurante, de não usar máscara, se ele estiver transmitindo a doença aos outros, que se danem. Se ele tem dinheiro para pagar um bom hospital, ele não precisa se preocupar com os outros, nem com ele, porque ele acha que porque ele pode pagar, ele pode se expor à doença. Então nós estamos vendo coisas absurdas, em termos de sociedade, em termos de cidadania, em termos de tudo. Então nós vamos ver que é um planeta onde o mal prolifera e onde os obsessores, aqueles que querem fazer o mal, querem se vingar daqueles que lhe fizeram alguma coisa, ou aqueles que querem de uma certa forma ter domínio ou fazer uma série de coisas, estão encontrando um prato cheio nas pessoas que estão melindradas por terem que ficar muito tempo presas, ou porque não podem viajar, ou porque não podem isso, ou porque não podem aquilo. Não conseguem entender que essa pandemia veio para isso, como a doença vem para o corpo. A pandemia veio para a sociedade para chacoalhar muito aqueles que passaram pela doença, sofreram, e todo mundo coloca que é um sofrimento grande ser entubado, ficar no hospital com problema de respiração, mas muitos saíram, muitos já melhoraram, muitos passaram pela doença sem quase sintomas,
e aqueles que passaram pela dor de perder entes queridos que não puderam nem se despedir. Então tudo isso não é à toa, não existe acaso, não existe coincidência. Toda essa situação pandêmica, ela é uma sacudida. Como eu falei na última parte que nós estávamos vendo as preces, como o pastor que cutuca a ovelha com a vara que tem uma ponta de ferro afiada para fazer com que ela tenha dor e que ela tenha dificuldade para caminhar, para ela aprender uma lição, para ela aprender a conhecê-lo, para ela aprender a ouvi-lo. Nós aqui no planeta estamos sendo sacudidos, é o pastor que está cutucando todo mundo com a vara, o planeta inteiro, para que a gente pare, a gente veja o que está fazendo com os minerais, o que está fazendo com os vegetais, com as plantas, com o planeta, que é um ser vivo, o que nós estamos fazendo com os animais, que são os nossos irmãos, que precisam da nossa ajuda, da nossa compreensão, para que eles possam passar pelo seu desenvolvimento, pelo seu desenvolvimento, né? Pela sua gravidez da próxima encarnação. Nós já estivemos ali, porque o mundo animal, de uma certa forma, ele tem um embrião, ele está engravidado, vamos colocar assim entre aspas, da próxima vida, que é a vida hominal. Está gestando, está aprendendo, o animal está ali começando a aprender a família, começando a aprender a cuidar da cria, começando a aprender as primeiras noções de sentimento e de amor, para que isso, quando aquele espírito passar a ser um hominal, a encarnar num corpo humano, ele comece a desenvolver aquilo que começou ali no estado animal. Então nós temos a obrigação de ajudar os nossos irmãos, tanto hominais como vegetais, como minerais, ajudar todo o nosso planeta como um todo, que é um ser vivo, que está entrando, já entrou, né, no processo de transformação para a regeneração. Então tudo que está acontecendo, e agora pelo visto uma segunda onda na maioria dos países, é para sacudir. E enquanto a gente não mudar atitude, pensamento, mudar a nossa forma de viver, nós vamos ser sacudidos e sacudidos cada vez mais. Então nós temos que usar essa energia que vem ao nosso encontro, que nos sacode, usarmos toda essa situação a nosso favor, de análise, de vigiar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? O vigiar e orar que Jesus nos colocou, mas principalmente começarmos a nossa reforma íntima. A gente olhar para dentro e ver tudo aquilo que a gente precisa se modificar e começar a colocar em prática o que estamos aprendendo e começar a nossa modificação. Então vamos lá, né? Em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes, pululam maus espíritos ao redor da terra. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade aqui é vítima. Perdão. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Perdão. Porque o condomínio que existe à nossa volta, que são os espíritos que estão conosco por direito, porque nós os prejudicamos, então eles querem se vingar. Os espíritos que estão à nossa volta por amor, porque fazem parte da nossa família espiritual. Então todo esse condomínio que está à nossa volta, ele está para nos servir de lição, para que a gente aprenda com tudo que está passando e principalmente para que a gente se modifique. E a nossa família espiritual, o nosso mentor, aqueles que estão à nossa volta querendo nos ajudar, eles querem que a gente aprenda com tudo o que está acontecendo. E agora, em época de pandemia, o aprendizado tem que ser mais rápido, porque nós temos menos tempo. O tempo está muito mais curto para que a gente possa aprender e se modificar.
Assim como as doenças são resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral que facilita a ação de um mau espírito. Eu vou repetir. Assim como as doenças são resultados de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral que facilita a ação de um mau espírito. Então, quando nós nos cuidamos com álcool gel, com lavar as mãos, com a máscara, com toda essa situação, nós estamos nos cuidando porque existe um ser vivo buscando a sobrevivência dele, que é o vírus, o coronavírus. A Covid-19 é fruto de um ser vivo que está buscando se reproduzir. Ele faz parte do planeta, como nós. Nós estamos buscando o nosso desenvolvimento e a gente começou, né, lá nos primórdios, como simples ignorantes, fomos nos desenvolvendo e o vírus, como todos os vírus, como as bactérias, como tudo, tem um princípio inteligente ali que busca sobreviver e se desenvolver. Ele está em evolução, como nós já estivemos também. Então nós temos que nos cuidar, porque nós estamos encarnados com outros seres com princípios inteligentes que vivem aqui no planeta e que têm o direito, sim, de buscar a sua sobrevivência e de buscar o seu progresso. E a gente, pelo instinto de conservação, nós temos que nos precaver, nós temos que evitar o máximo desencarnar por causa de um vírus. Então nós temos que nos cuidar ao máximo. E moralmente, nós temos as nossas fissuras. Então os nossos irmãozinhos menos esclarecidos que estão à nossa volta, eles não vão implantar algo que não existe em nós. Não, ao contrário, eles vão entrar pelas brechas que nós abrimos. Nós temos aquelas fissuras morais em nós e nós abrimos a brecha para eles. E como a água entra na pedra através de qualquer rachadura, eles vão entrando por essas fissuras e vão nos atormentando, que é isso que eles querem. Eles querem se vingar de nós por algo que fizemos a eles em vidas passadas. Então, quando nós estamos no nosso vigiar e orar, e quando nós nos auxiliamos na mudança, quando nós estamos estudando o Evangelho, quando nós fazemos prece, quando nós oramos, nós estamos ajudando a nos modificarmos e estamos ajudando aos nossos irmãozinhos menos esclarecidos que estão à nossa volta, a eles se modificarem também, a eles também começarem o seu processo. E se eles não entrarem nesse processo, se nós tivermos muita força de vontade, eles se afastarão de nós, porque nós estaremos num caminho de desenvolvimento que eles não querem traçar. Então, ou eles se afastam ou eles se modificam também. É sempre positivo o resultado da reforma íntima, sempre. Assim como as doenças são resultados de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral que facilita a ação de um mau espírito. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral deve opor-se uma força moral. Para proteger-se das doenças, fortificar-se o corpo, para guardar-se da obsessão, é preciso fortificar a alma. Desculpa, eu li o verbo aqui errado. Para proteger-se das doenças, fortifica-se o corpo. Para guardar-se da obsessão, é preciso fortificar a alma através da vigilância, do vigiai e orai, através das orações, através da vontade de mudar as nossas más tendências. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar
em seu próprio aprimoramento, o que na maioria dos casos basta para livrá-lo do obsessor sem socorro de pessoas estranhas. Então, daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar em seu próprio aprimoramento, o que na maioria dos casos basta para livrá-lo do obsessor, é o que eu estava falando. Hora que o obsidiado se aprimora, se modifica, muda a sua vibração, muda o seu padrão mental, de duas uma, o obsessor também começa a se modificar ou ele se afasta. Então, nos dois casos, ele está se livrando da obsessão. O que na maioria dos casos basta para livrá-lo do obsessor, sem socorro de pessoas estranhas, sem necessidade de fora, sem necessidade da ajuda de fora. Nós nos bastamos, se nós quisermos, tivermos vontade para nos livrarmos dos irmãozinhos instigantes que estão à nossa volta. E vamos lembrar que eles nos ajudam a crescer. Vamos lembrar do Chico, que é graças aos irmãos instigantes que nós crescemos, nós melhoramos. Esse socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, pois então o paciente muitas vezes perde a vontade própria e seu livre-arbítrio. Então a subjugação é quando ele domina os centros de força, os chakras, o obsessor domina os centros de força, domina a vontade, né? E a possessão é quando ele vive ali em simbiose mesmo, junto com o encarnado. E aí ele perde a vontade, perde até o seu livre-arbítrio, as escolhas não são mais dele, na possessão as escolhas são do obsessor, né? A obsessão quase sempre é efeito de uma vingança executada por um espírito e que na maioria das vezes tem sua fonte nas relações que o obsidiado manteve com esse espírito numa existência precedente, que é aquilo que eu estava falando, né? Normalmente o obsessor é alguém do nosso convívio, então a gente tem que analisar bem isso, porque pode ser um filho, um irmão, um pai, uma mãe, pode ser marido, esposa. Então, alguém do nosso convívio, a quem nós machucamos, a quem nós prejudicamos e que está ali querendo se vingar pela dor que nós causamos. Então, a gente tem que fazer uma análise. O obsessor não é um estranho. Não é um ser verdinho que veio de Marte, fez unidunité e caiu em mim. Não. Tem correntes que nos ligam, elos que nos aproximam. Por isso, ele tem o direito de estar ali. E nós precisamos entender isso. E nós só modificamos isso quando nós nos modificamos, de dentro para fora. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado é como que envolvido e impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Então, quando a obsessão está muito grave, por mais que se emane orações para aquele obsidiado, por mais que a família, os entes queridos encarnados e desencarnados procurem lhe dar passes, procurem lhe energizar, a sintonia não é a revelia dele, a sintonia daquele encarnado, daquele obsidiado com o seu obsessor cria como se fosse um escudo, uma carapaça que não permite que essas energias cheguem até ele. E isso só acontece pela vontade daquele obsidiado, às vezes inconsciente, de estar ligado ali com o seu obsessor, porque ele está bem na condição de vítima. Ai, coitadinho de mim, ele gosta da condição de coitadinho. Ai, como eu preciso de ajuda. Ai, como a família precisa me ajudar. Olha como eu sou coitado, como eu sofro, como isso, como aquilo. Não existe nada pior do que se colocar na posição de vítima. A vitimização é a pior coisa que pode acontecer a qualquer um, encarnado ou desencarnado. Nós temos que nos colocar como somos, filhos de Deus, irmãos de Jesus.
e que temos toda a condição de nos melhorarmos, de aprendermos e principalmente de nos abrirmos para buscar ajuda. Porque a hora que a gente se modifica de dentro para fora, a hora que a gente fala não quero, a hora que a gente quer realmente se modificar, esse obsessor não consegue a sintonia para criar o escudo. E aí a gente começa a receber ajuda de fora, ajuda dos nossos entes queridos, ajuda da prece, ajuda da água fluidificada, ajuda do passe, da fluidoterapia. Mas enquanto não houver um trabalho daquele que está com o problema, dele querer se modificar, dele querer se ajudar, o que vem de fora não consegue chegar. Pode dar até um alívio ali na hora que ele está dentro do centro, na hora que ele está ali tomando água fluidificada, aí como eu me sinto bem. Mas a hora que ele sai, ele volta a pensar, a sentir do mesmo jeito que pensava e sentia antes, ele volta a se abraçar com os seus obsessores e caminha todo mundo junto de volta para casa. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado é como que envolvido e impregnado por um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que o obsidiado deve desembaraçar-se, esse fluido, esse escudo que está em volta dele. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por outro mau fluido. Através de uma ação idêntica à do médium curador nos casos de doença, expulsa-se o mau fluido com a ajuda de um fluido melhor que produz, de certa forma, o efeito de um reagente. É uma ação mecânica, mas que sozinha não é suficiente. É aquilo que eu estava colocando. Sozinha ela não é suficiente, por melhor que seja a ação mecânica dos passistas, da casa espírita, do médium, dos espíritos, da família espiritual, do mentor, quem quer que seja, por maior que seja a energia que chega, se não houver a ajuda, a vontade daquele que está naquela situação, não vai se conseguir resultado. É uma ação mecânica, mas que sozinha não é suficiente. É preciso também e, sobretudo, agir sobre o ser inteligente. É preciso ter o direito de falar-lhe com autoridade. E essa autoridade não é adquirida senão através de superioridade moral. Quanto maior ela é, maior será a autoridade. Então, tanto é necessário a vontade daquele que está ali para querer se modificar, como aquele que vai conversar, no caso de uma sessão mediúnica, aquele dialogador que vai conversar com aquele espírito que está obsidiando, que está querendo prejudicar o outro, ele precisa ter bagagem moral. Ele precisa poder olhar para aquele espírito e dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu já tive onde você esteve e eu saí, hoje eu estou melhor. E ele tem que estar melhor, porque se ele não estiver melhor, ele não vai conseguir. Sintonias iguais não vão conseguir. Aquele espírito vai colocar, quem é você? E a gente já vê, com a idade que eu tenho, já vi muito isso em sessão mediúnica. O espírito fala, quem é você? Olha o que você fez hoje. Olha como você tratou tua mulher ou teu esposo. Olha como você tratou teus filhos. Olha o que você fez no teu trabalho. E aquele espírito, eu te acompanhei. Quantos falam pro dialogador? Eu te acompanhei o dia todo. Você não tem moral para me falar nada. E aí? Então, para poder realizar um trabalho, aquele que está ali, que vai querer ajudar, aquele dialogador, ele tem que estar realizando a sua reforma íntima. Ele tem que estar na sua transformação moral. Não é santo, ninguém está falando aqui de santo nem de espírito puro. Está falando aqui daquele que trabalha. Então, porque se ele tem estrutura, ele vai, você me acompanhou? Então, você viu o quanto eu me esforcei para agir melhor. Você viu o quanto eu me esforcei, quantas vezes eu orei durante o dia pedindo ajuda para que eu me modificasse. Então, o que eu estou falando com você, eu sei que ainda eu estou no processo de modificação, eu sei que eu ainda tenho muito que aprender, mas eu estou querendo me modificar. E o que eu estou pedindo para você é que você também se modifique, também comece o seu processo de mudança. Então, ele tem autoridade, ele não é um espírito puro, ele não é um espírito
elevado, mas pelo seu esforço em se modificar moralmente, pelo seu esforço através da sua reforma íntima, ele tem moral para poder tete a tete falar com aquele espírito sobre reforma íntima, sobre mudança. Isso ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, o espírito perverso precisa ser levado a renunciar aos seus maus desígnios. Deve nascer nele o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instrutores habilmente dirigidas em evocações especiais, visando a sua educação moral. Então, com a ajuda de instruções, eu falei instrutores, desculpa. Com a ajuda de instruções habilmente dirigidas em evocações especiais, visando a sua educação moral. Só então pode-se ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Normalmente, numa sessão de desobsessão, num trabalho mediúnico, quando se tem bom termo, é realmente uma dupla satisfação. Se liberta um encarnado de um sofrimento, de alguém que está ali querendo machucá-lo, e se liberta um espírito que estava ali com o intuito de vingança, para que ele se modifique, para que ele comece a perdoar, para que ele vá buscar outros caminhos no plano espiritual. A tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a situação, concorre com a sua vontade e a prece, né? Não acontece o mesmo quando, seduzido pelo espírito enganador, se ilude sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que aquele o mergulha. Então, longe de auxiliar, está a rejeitar qualquer assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde que a mais violenta subjugação. A fascinação é mais rebelde, porque na fascinação o médium, aquele espírito, ele está sendo enganado, está gostando de ser enganado. Ele acredita porque ele quer acreditar, ele está quentinho ali, abraçado com o espírito que o está obsediando, que o está enganando, e ele, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, ele acha que não. Ele está com o espírito de luz ali, o resto do mundo está com inveja dele. Ele está com o espírito de luz ali, o diretor do centro, todo mundo ali da casa espírita tem inveja dele, então diz que a mensagem não é boa, que aquilo ali é um obsessor, estão dizendo isso porque querem prejudicá-lo, porque tem inveja, porque não reconhece que ele é um espírito de luz. Então, quando a criatura está nessa situação, é muito mais difícil tirar um médium de uma fascinação do que tirar um espírito, um encarnado que já está quase que está na subjugação, na obsessão, mas que ele tem vontade e que ele quer se modificar e que ele quer se livrar daquilo. O fascinado não quer se livrar, ao contrário, ele quer abraçar porque ele está achando muito bom. O ego dele está sendo lustrado, ele arranjou alguém ali que alimente o seu ego, que alimente a sua vaidade, que alimente o seu orgulho. Então tá junto à fome com a vontade de comer, fica difícil de trabalhar. E aí que os dirigentes de casas espíritas têm muita dificuldade, aí esses muitos se melindram, acham que todo mundo tem inveja dele, ele sai, vai para outra casa, daqui a pouco ele sai, vai para outra, até ele entender que o problema é com ele, leva muito tempo às vezes. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Sempre a prece é o único e o melhor caminho para todo e qualquer desenvolvimento. A prece. Para ser pronunciada pelo obsidiado. Essa prece é para o obsidiado colocar para ele mesmo. Ó Deus, permitir que os bons espíritos me libertem do espírito malfeitor que se ligou a mim. Se for uma vingança pelos males que lhe fiz no passado, permite o Senhor para a minha punição, pois estarei sofrendo as consequências de minha própria falta. Todavia, que meu arrependimento possa fazer-me merecedor de vosso perdão
e de minha libertação. Independente disso, e seja qual for seu motivo, peço vossa misericórdia para com ele. Favoreceis seu ingresso no caminho do progresso, o que o desviará do pensamento de fazer o mal. Que de minha parte possa, devolvendo-lhe ao mal o bem, levá-lo a melhores sentimentos. Também sei, ó Deus, que são minhas imperfeições que me deixam vulnerável às influências de espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para descobri-las. Combatei em mim, sobretudo, o orgulho, que me torna cego aos meus defeitos. Qual não deve ser minha indignidade, uma vez que um ser malfeitor pode dominar-me? Fazei, ó Deus, que essa derrota aplicada à minha vaidade me sirva de lição para o futuro, que me fortifique na resolução que ora tomo, de depurar-me pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de que, daqui em diante, eu oponha uma barreira às más influências. Senhor, dai-me força de suportar essa prova com paciência e resignação, compreendendo que, como todas as outras provas, esta deve ajudar em meu adiantamento, se eu não perder seu fruto com minhas queixas. Afinal, ela me dá a oportunidade de demonstrar minha submissão, além de praticar a caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Aqui ele Kardec coloca para rever o capítulo 12, nos itens 5 e 6, o capítulo 28 no item 15 e seguintes, 46 e 47. Agora vamos à prece. Agora uma prece pelo obsidiado. Deus Todo-Poderoso, dai-me o poder de libertar, e aí a gente coloca o nome da pessoa que está obsediada, do espírito que o obsedia. Se porventura estiver em vossos desígnios, por um termo a essa prova, concedei-me autoridade para falar com esse espírito. Bons espíritos que me assistis, e tu, ó meu anjo guardião, prestai-me vosso concurso. Ajudai-me a desembaraçá-lo do fluido impuro no qual está envolvido. Em nome de Deus Todo-Poderoso, abjuro o espírito malfazejo que o atormenta a retirar-se. Eu ordeno que o espírito malfazejo se retire da proximidade daquela pessoa. Agora uma prece pelo espírito obsessor. Deus infinitamente bom, imploro vossa misericórdia para o espírito que obsedia, e aqui a gente coloca o nome da pessoa que está sendo obsediada. Fazei-lhe entrever a claridade divina para que reconheça o falso caminho em que se empenhou. Bons espíritos, ajudai-me a fazer-lhe compreender que só tem a perder fazendo mal e tudo a ganhar fazendo bem. Espírito que se compraz em atormentar, fulano, escuta-me, pois te falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal não pode triunfar sobre o bem e tu não podes ser mais fortes que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam ter protegido, fulano, de qualquer golpe que viesse de ti. Se não o fizeram, é porque ele, ou ela, aquele fulano, tinha de passar por uma provação. Mas quando essa prova tiver terminado, irão furtar-te qualquer possibilidade de ação sobre ele. O mal que lhe fizeres, em vez de prejudicá-lo, servirá a seu adiantamento, e com isso ele acabará sendo mais feliz. Assim, tua maldade terá sido puro desperdício e voltar-se-á contra ti. Portanto, Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores delegados por ele, que são mais poderosos que tu, irão pôr termo a essa obsessão quando quiserem, e sua tenacidade quebrar-se-á
perante essa autoridade suprema. Mas justamente porque Deus é bom, quer deixar que tenhas o mérito de parar por vontade própria. É uma trégua que te concede. Se não a aproveitares, sofrerá deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos então te esperam. Serás forçado a implorar pela piedade divina e as preces de tua vítima, que já te perdoa e ora por ti, um grande mérito aos olhos de Deus, apressarão a tua libertação. Reflete, pois, enquanto ainda há tempo, pois a justiça de Deus pesará sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pensa que o mal que fazes neste momento forçosamente terá um fim, ao passo que, se persistires em vosso endurecimento, teus sofrimentos aumentarão intensamente. Quando estavas na terra, não acharias estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação momentânea? O mesmo se passa agora que és espírito. O que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar alguém, o que não te impede de ser infeliz? Digo que disseres, mas ao contrário, irá tornar-te mais infeliz ainda. Paralelamente a isso, vê o que perdes, olha os bons espíritos que vos cercam e vê se sua sorte não é preferível à tua. A felicidade da qual gozam será partilhada por ti quando quiseres. O que falta para isso? Implorar a Deus e fazer o bem em vez de fazer o mal. Sei que não podes transformar-te de repente. No entanto, Deus não pede o impossível. O que quer é a boa vontade. Tenta, pois, e te ajudaremos. Faze com que logo possamos dizer por ti a prece pelos espíritos arrependidos e não mais te classificar entre os espíritos maus, esperando poder contar-te entre os bons. Aí nós vamos ver uma nota aqui, né? Aqui onde ele coloca, ver também a prece pelos espíritos endurecidos, e vemos uma nota aqui de Kardec. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade para conduzir ao bem espíritos muitas vezes bastante perversos, endurecidos e astuciosos, pois há rebeldes no mais alto grau. Na maioria dos casos, é preciso guiar-se conforme as circunstâncias, mas, seja qual for o caráter do espírito, o certo é que nada se obtém com o constrangimento ou a ameaça. Igualmente constatada pela experiência, assim como pela lógica, é a completa ineficácia de exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou qualquer símbolos materiais. A obsessão prolongada por muito tempo pode ocasionar desordens patológicas e por vezes requer um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja ele médico ou magnético, para restabelecer o organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Ver o livro dos médiuns no capítulo 23 da obsessão, ver a Revista Espírita, fevereiro e março de 1864, abril de 1865, onde nós veremos exemplos de cura de obsessões. Então nós vimos aqui as preces, né, para várias ocasiões, para vários tipos, e principalmente aqui no caso da obsessão dos espíritos obsediados. Nós terminamos aqui o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro maravilhoso que a gente tem que ler, reler pela vida toda. Nós usamos o Evangelho no nosso Evangelho no Lar. Podemos usar textos, né, dos livros de Emmanuel, que são partes do Evangelho também, no nosso Evangelho no Lar, porque fica mais fácil com a explicação do Emmanuel. Mas o mais importante é que a gente estude, aprenda as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, e os coloque em prática.
Isto é o mais importante. Então, como eu já falei, por causa da pandemia, eu gravei primeiro o Evangelho pela nossa necessidade de lermos e estudarmos o Evangelho. E agora, nossa próxima gravação será o Livro dos Espíritos. Vamos começar pelo primeiro livro, né? Vamos começar o Livro dos Espíritos aqui no nosso estudo. Vamos estudar juntos. Então, até a próxima.